Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição da programação da Igreja Cristã Maranata, uma programação diária aqui pela Rede TV, um culto, um momento em que você pode separar para cultuar ao Senhor, para ter uma experiência com Deus, para conhecer mais acerca dele, para viver uma experiência com o Evangelho eterno, com o Evangelho verdadeiro do Senhor, com aquele que está na Bíblia. É um momento onde tudo que nós queremos é que você tenha a oportunidade de cultuar junto conosco. É uma alegria viver esse momento, é uma alegria contar com a sua audiência. Seja bem-vindo você que está chegando agora, você que ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer esta programação. É um momento em que você pode separar meia hora, 30 minutos, que você pode separar para adorar o nome do Senhor. E nós vamos dar início a esse culto com uma oração, mas antes eu quero te lembrar que você tem uma forma de falar conosco, de interagir conosco, de falar inclusive sobre este programa, a importância dele na sua vida, de fazer o seu comentário. Você pode ligar para esse número que está aparecendo aqui na tela, 0800 707 3076. E ao ligar para este número, que é gratuito, a ligação é gratuita, e você pode falar 24 horas por dia, vai haver uma pessoa do outro lado da linha que vai te atender, que vai transmitir uma mensagem da parte de Deus. Quantas vezes você precisou disso? Quantas vezes você precisou ouvir a voz do Senhor? Você precisou de uma oração e você não tinha a quem recorrer, não tinha ninguém perto, ninguém próximo. Estamos em pandemia e hoje, pelo distanciamento social, ainda está mais difícil, mas você pode ligar nesse número e alguém vai te atender, vai orar por você, você vai receber uma bênção da parte do Senhor. Nós vamos agora orar, começando este culto. É o momento em que nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa falha, o nosso pecado e reconhecendo que através do poder do sangue de Jesus, nós temos a oportunidade e a condição de entrar na presença de Deus, de estar em comunhão com Ele. Feche os seus olhos, se possível, para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos, Senhor, que Tu perdoes os nossos pecados, que esta operação maravilhosa, que é do Teu Santo Espírito, nos leve, Senhor, ao perdão dos pecados e à comunhão contigo, que possamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, receber a bênção que Tu tens para cada um de nós nesse culto. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Jesus. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Eu te convido a cantar junto conosco. A letra do louvor estará na tela e você pode viver esse momento em que o Espírito Santo de Deus estará aperfeiçoando a sua comunhão com Ele. Pelo sangue de Jesus, clamo a Ti, meu Senhor. Nele há perdão, paz, comunhão, vida para o meu ser. Nos Teus átrios quero entrar, coberto por este sangue, para Tua glória ver e Te adorar. Pelo sangue de Jesus, clamo a Ti, meu Senhor. Nele há perdão, paz, comunhão, vida para o meu ser. Nos Teus átrios quero entrar, coberto por este sangue, para Tua glória ver e Te adorar. Para Tua glória ver e Te adorar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar ao nome do nosso Deus, não é verdade? Que coisa boa! Isso nos alegra, nos renova, isso nos enche de alegria, isso nos faz sentir a presença do Senhor de maneira mais intensa na nossa vida. E nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com mais um hino. E mais uma vez eu te convido a participar deste louvor, a cantar junto conosco.
Participe desse culto, viva esse culto. E na sequência desse louvor, você ouvirá uma palavra do pastor Luiz Eugênio. Ele vai trazer uma mensagem da parte do Senhor com o tema A Tempestade e a Fé. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ouve meu piloto ser, oh, não temas, só eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, oh, não temas, só consigo, eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse canto escuto então. Oh, não temas, só consigo, eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Bom, irmãos e amigos, a nossa palavra nesse instante é sobre a tempestade e a fé. Eu tenho uma palavra para você, para a sua vida, sobre os momentos de tempestade. Como o Senhor tem agido, tem feito uma intervenção nas necessidades do homem, né? Então vamos ler o texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, verso 37 em diante. Deus diz assim: levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que maravilha, né? Aqui nós podemos ver esse acontecimento. Os discípulos com Jesus estavam no mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar também conhecido como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. É um lago de água doce, né? Água doce, é um rio, grande rio, né?
localizado no distrito ao norte de Israel, e é o maior lago do país, e tem comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros, largura máxima de 13 quilômetros, e mais ou menos 166,7 quilômetros quadrados esse mar. É um mar grande, né? Nós vemos que o Mar da Galileia, ele fica entre montes, montes mais ou menos 230 metros de altura, e quando a massa de ar quente do lago e o ar dos montes se encontram, esses dois se encontram, forma a tempestade naquela região ali. O propósito desse momento era Jesus queria passar para outra margem do lago, a outra margem. Então ele convocou os discípulos, ele deu uma ordem, entremos no barco e passemos para outra margem. E o barco aqui é comparado às nossas vidas, né? Muitas vezes enfrentamos tempestades e parecia que ia quebrar o barco, que a tempestade era forte. Embora aqueles homens eram pescadores, mas conheciam, sabiam que a tempestade não era comum, era algo fora do comum. E o mar representa o mundo em que vivemos. O barco, as nossas vidas, o mar, o mundo aí, com as suas agitações. Mas lembra de uma coisa, quem te chamou para entrar no barco? Quem chamou foi Jesus, que chamou o discípulo para entrar no barco. Então, ele estava atendendo uma ordem do Senhor. Veja só. Então, esta obra, a obra do Espírito Santo, quando nós falamos de obra, falamos de uma obra de Deus. Não estou falando somente da Igreja Maranata, mas é uma obra de Deus. Essa obra de Deus é o Senhor Jesus que te chamou para entrar. É uma experiência com o Senhor Jesus. Então, o que acontece? Você tem que confiar no Senhor. Vai vir a tempestade, mas a confiança não pode faltar. A fé não pode faltar. Porque nós vemos um texto aqui. Agora, a tempestade foi uma surpresa, porque de repente veio a tempestade. Ninguém esperava a tempestade. Jesus certamente sabia, com certeza sabia da tempestade. Mas ninguém quer uma tempestade, né? No meio de uma viagem, da sua vida. Mas o que acontece? Talvez se os discípulos soubessem da tempestade, eles nem entrariam no barco. Ficariam tão com medo que nem entrariam. Embora sendo pescadores, nessa hora, experiência vale pouco. O que vai valer muito é a fé. Porque na hora da prova, se você não tiver fé, na hora da tempestade, se não tiver fé, você fica desespera. Nós vemos o seguinte, que Jesus estava indo para outro território e essa tempestade, a outra região que ele estava indo, ia encontrar com um homem totalmente possuído pelo adversário, uma opressão grande, e podemos dizer que o adversário queria impedir que ele chegasse àquele outro local, onde ele ia expulsar o maligno dali, certo? E nós vemos que o adversário tem levantado tempestade para impedir a obra de Deus na sua vida. Muitas coisas surgem para impedir Deus fazer a sua obra, para você descrer, para você voltar, retroceder na fé, mas você tem que enfrentar a tempestade com fé nessa hora. Deus quer realizar uma grande obra na sua vida, na sua casa, mas você precisa crer. O barco, nós vemos que Deus, porque esta obra de Deus jamais cessa, jamais é destruída. O cristianismo sofreu todas as perseguições de toda a sua história. Os cristãos foram para as arenas, morreram nas arenas, perseguições de diversas formas, mentiras, toda uma história de apostasia e perseguições contra o cristianismo, contra a igreja fiel, mas nada impediu o projeto de Deus, porque Jesus falou muito bem que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Então a igreja, ela segue vencendo, o servo de Deus segue vencendo, porque ele continua com sua fé firmada no Senhor Jesus. Jesus poderia impedir a tempestade, falar, não, nós vamos atravessar, não vai ter nenhuma tempestade. Mas ele deixou a tempestade acontecer. Ele não impediu a tempestade, né? Às vezes nós podemos perguntar, muitas vezes, por quê? É uma experiência nova para a vida dos discípulos, que eles não esperavam. Certamente o Senhor sabia da tempestade, mas deixou acontecer. Às vezes nós vemos acontecer isso na nossa própria vida, né?
Surge a tempestade, acaba os recursos, você não tem como resolver o problema, não sabe como resolver. Aí vem Jesus para intervir em meio à tempestade. Exatamente isso que aconteceu. Na tempestade vem a dúvida, será que eu vou resistir? Às vezes você passou por tempestade o ano passado, no meio dessa pandemia, está passando nesse momento de tempestade, perguntando, Senhor, será que eu vou resistir a essa tempestade? Está muito difícil. E certamente os discípulos pensaram a mesma coisa, porque você veja só, eles perguntaram ao Senhor, Senhor, não se dá que nós estamos perecendo? Estão perecendo. Então nós vemos nessa hora, Jesus estava dentro do barco. Nem por isso, o texto retrata, nem por isso deixou de entrar água dentro do barco. Teve uma irmã que perguntou para mim uma vez, pastor, mas Jesus no barco, entrou água no barco? Irmã, entrou água no barco. Mas o barco não afundou. Onde Jesus está, o barco não afunda. Você não vai ser destruído nessa prova, nessa tempestade, porque Jesus está no barco, está na sua vida operando nessa hora. Nós vemos que Jesus deu uma ordem. A ordem de Jesus, quando ele estava a bordo, mandou cessar aquela tempestade. Mandou parar. O texto diz que ele repreendeu o vento. O vento vinha gerando aquela tempestade. Às vezes existem ventos, que nós comparamos ventos a doutrinas, a coisas que vêm para tirar a sua fé, para bater a sua fé, ensinamentos contra a palavra de Deus para tirar a sua fé. E nessa hora é preciso uma intervenção do Senhor. Esses ventos que surgem de repente, você não sabe de onde vem, você não enxerga o vento, mas o vento vem para acabar com o barco, para destruir tudo, para matar até a fé. Mas nós vemos, irmãos, meu amigo, que nessa hora, nenhum vento, nenhum ensinamento estranho, nenhuma palavra fora do que Deus tem falado, nenhuma palavra fora da fé, vai destruir o seu barco, a sua vida, porque Jesus está dentro do barco. Glória a Deus. O texto diz que veio uma bonança. Só Jesus pode trazer bonança nessa hora. No mundo conturbado, só Ele para trazer a bonança. Nós vemos que passou a tempestade e você muitas vezes está vendo uma tempestade na saúde, na vida financeira, com seus filhos, no seu casamento, na sua família mesmo. Então, nessa hora, peça a intervenção. Senhor, socorre-nos. O salmista diz no Salmo fala assim, Senhor, ó Deus, não esteja em silêncio. Os ventos eram contrários. Jesus estava ali na popa dormindo. O que significa aquilo? Significa o silêncio de Deus muitas vezes. O Senhor, Jesus estava em silêncio, não falou nada. O texto diz, Senhor, eles acordaram Jesus, Senhor, não está vendo que nós vamos perecendo? Jesus falou, ó, homens, por que vocês estão tímidos? Porque a fé está tão pequena. É um teste de fé para eles. O Senhor às vezes fica em silêncio na sua prova, não que Ele não está contigo. Às vezes o irmão pensa, então estou na tempestade porque Jesus me abandonou. Não, se Ele te abandonasse, já tinha morrido, né? O barco tinha afundado. Mas Ele está com você aí na tempestade, permanece no barco. Ele está em silêncio querendo ver qual vai ser a sua fé, qual vai ser a sua manifestação de fé, se você vai querer pular do barco. Se pulasse do barco, morria todo mundo ali. Ó, nessa hora da tempestade, não pule do barco. Fique no barco mesmo na tempestade. Fique na fé. Fique com Jesus na tempestade. Este teste de fé, a fé vem mediante as provas. E o texto diz que quando Jesus fez aquela bonança, estancou aquele mal, parou aquela tempestade, eles perguntaram, mas quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles passaram a conhecer Jesus na tempestade. A fé emerge em meio ao caos. Daqueles que não sabemos como aconteceu, vem um caos, a fé surge em meio ao caos. Você está vendo um momento de caos, a fé surge nessa hora. A verdadeira fé só transita no caminho da obediência. Sem obediência, não tem fé. Então, a fé está ligada à obediência. Obedeça ao Senhor Jesus nessa hora. A fé no Velho Testamento, na Bíblia no Velho Testamento, ela gerava o herói. Ó, a fé que vai gerar herói nessa hora. A fé, ela vem da eternidade. Ela entra na vida do homem e ela conduz o homem à eternidade. A fé não vai morrer com esse mundo, com os problemas desse mundo. A sua fé, se você permanecer na fé,
Você vai dizer, igual o apóstolo Paulo disse, acabei a carreira, guardei a fé. Então a fé é daquilo que você não sabe como aconteceu, mas a fé veio para te fortalecer nessa hora. A fé entra na vida do homem, produz uma nova história, a história da salvação. É algo espiritual a fé. E nós, encerrando a nossa palavra, a fé muitas vezes se expressa nas provas, nas tempestades, a fé ela se expressa. A fé ela se alimenta também com os recursos da oração, da sua vida de consagração, a fé ela é alimentada assim. Então, quando a igreja for retirada desse mundo, a fé também vai sair com ela, porque a fé, ela habita no coração do fiel, no coração daqueles que servem a Deus. E quando sair deste mundo, eles vão sair junto com a fé, a igreja sai junto com a fé. Glória a Deus, aleluias. Nenhuma tempestade tira a fé daquele que crê. Aleluias, que Deus abençoe a sua vida. Essa é a palavra para as nossas vidas nesse instante. Amém. Se as lutas da vida te fazem chorar e às vezes te faltam forças para vencer, exige um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Existe um Deus que ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. É teu amigo, está contigo. Deus cuida de ti. Só existe um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Sim, existe um Deus que ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Ele é fiel e não falhará. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem foi transmitida, você teve a oportunidade de louvar ao Senhor, você teve a oportunidade de ouvir uma palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, a experiência com Deus, ela não é apenas de ouvir, é preciso viver, é uma experiência, ou seja, você vai viver aquilo que o Senhor tem para você. Não se limita simplesmente a um programa de TV, não se limita simplesmente a uma mensagem que foi transmitida. É pegar esta mensagem e fazer uso dela. É colocar para dentro do seu coração. É viver esta palavra. É isso que Deus tem para você. Nós estamos chegando ao final desta programação. Nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor este culto. E você tem a oportunidade de dizer agora, enquanto estivermos juntos orando, Senhor, eu quero viver esta experiência. E Ele vai ouvir a sua oração. Se possível, feche os seus olhos mais uma vez para este breve momento de oração. Senhor Deus, nós te adoramos, glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque Tu és maravilhoso.
e porque, Senhor, pela Tua poderosa mão, Tu tens nos feito conhecer mais a cada dia a Tua obra, o Teu propósito, Senhor, o projeto eterno de salvação. Te adoramos pela experiência da oração que estamos vivendo agora, porque ela nos aproxima de Ti. Agora pedimos, Senhor, que ela seja aplicada na vida de cada pessoa que participou desse culto e que, ao aplicá-la, Senhor, ao aplicar a experiência da oração, Senhor, que possam viver experiências, possam viver momentos maravilhosos aos Teus pés. Assim pedimos, recebe no Teu altar este culto, abençoa cada um de nós, nos dá uma boa noite, Senhor, um bom dia de amanhã. Senhor, sempre aos Teus pés pedimos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar. Amanhã estaremos juntos neste horário, neste mesmo horário, às 17h30, com um novo programa, um novo culto inédito. E você pode participar desse culto. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.